nessa data especial, nós trouxemos um nome que chamou a atenção, todo mundo, quando a gente comentou, ficou bem interessado e tal, comentou. E já temos uma agenda para as próximas semanas. Ao final eu já vou divulgar a agenda do próximo mês, tá? E a condução hoje do Encontro Ciência e Negócio vai ser com o Hans, que foi o intermediário para trazer a palestrante do dia para a gente. Hans, contigo. E ao final eu venho já passando as datas dos próximos, os convidados para nós também, para marcar a agenda do pessoal. Então, obrigado, professor Jailson. Ana, por favor. Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Como já antecipado aí pelo professor Jailson, a gente trouxe hoje para conversar com a gente no Encontro Ciência e Negócio a Ana Caroline Glock Fornazari. Só falando para vocês um pouquinho sobre ela, a Ana foi minha aluna na graduação, depois foi me orientando no TIC, e, enfim, tem uma vivência bem interessante no mercado de comunicação, e logo depois que terminou a graduação dela, já logo depois zapou, nem colocou aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões todas aqui, tá? Então, a Ana trabalha atualmente na Puma, então acho que talvez por isso, já isso chamou a atenção também, pela colocação no mercado dela, fora do país, numa empresa bastante conhecida, do ramo esportivo, então chamou bastante atenção. Então, hoje, nosso método, nossa metodologia de trabalho, espero que ela não tenha ficado assim muito angustiada quando o Jailson falou palestrante, porque ela falou, eu não quero fazer palestra, Então, na verdade, a proposta é a gente fazer um bate-papo, uma coisa um pouco mais descontraída, conversar um pouquinho sobre a vivência nesses últimos tempos aí, no país e fora do país, essa transição aí de carreira, tá? Então, eu vou puxando a conversa e assim a gente vai conversando um pouquinho, algumas questões aqui que eu já tenho para propor para ela, e depois, claro, obviamente, eu deixo aberto aí para a plateia também. Se quiser também interferir, quiser fazer perguntas no meio da conversa, já fiquem bastante à vontade para isso, tá bom? Ana, então, Ana por Ana, Quem é a Ana? O que a Ana fez? Conta um pouquinho sobre você, por que as suas escolhas na graduação, as escolhas profissionais, fala um pouquinho do pessoal aí sobre esse momento Ana Brasil, antes de ir para a Alemanha, depois a gente parte para lá. Ich heiße Ana, ich komme aus Brasília. A primeira coisa que a gente aprende em alemão é sempre a apresentaçãozinha básica. Mas, como o Hans falou, eu sou de Itajaí, eu nasci em Brusque, mas sempre morei em Itajaí. E porque minha mãe sempre trabalhou na Univale, ela trabalhou 42 anos na Univale, já se aposentou agora. Mas eu desde o maternal estudei aqui. Então eu cresci meio de tijolinhos, porque eu terminava a aula e eu ficava aqui esperando minha mãe. Então, quando eu fiz 17 anos, eu terminei o terceirão e 3 dias depois, não fiz a colação do terceirão, fui para Irlanda, fui para Dublin. Eu sempre tive esse interesse de sair do Brasil, sempre senti um chamado, assim, de conhecer o mundão lá fora, assim. Nunca tive muito medo, ao contrário, sempre tive muita curiosidade para saber o que tinha por lá e se era melhor do que aqui. Então eu fui para lá com 17, estudei moda lá, estudei inglês, quebrei muito a cara e voltei e minha mãe falou, meu Deus, mas tu precisa se formar na Univale, imagina, eu trabalho aqui minha vida inteira, tu estudou aqui tua vida inteira e aí tu não vai se formar na Univale, isso não é possível. Aí eu, então tá, vou voltar, comecei faculdade de moda na Univale de Balneário, mas não sei, não era minha casa. Voltei para Itajaí e comecei a fazer publicidade e propaganda e eu me encontrei, assim, a parte principalmente de negócio, porque eu sempre gostei de moda, mas eu nunca me encontrei no design de moda, eu sempre me encontrei na parte de negócio mesmo,
de venda, de conversar com pessoas, de... vocês devem saber, aquele gostinho de fechar um negócio, assim, de tipo, nossa, eu consegui, eu sempre fiz isso. E em publicidade eu me achei nessa área, porque apesar de ter muita parte de design também, de agência, tem muita parte de negócio, né? Então foi onde eu me encontrei e continuei a faculdade, fui continuando, encontrei meu marido, encontrei meu então marido, que conheci aqui no Univale, no CAL, e ele também fez pós-graduação aqui, e a gente ficou, qual que é o próximo passo, né? O que a gente vai fazer depois? E eu sempre com minha pulguinha atrás da orelha, de tipo, não, eu quero de novo fazer essa vivência lá fora, mas eu quero me desafiar mais. Então, eu pensava muito na Alemanha, ou no Canadá, ou alguma coisa do tipo, mas nunca tive nada certo, assim. Mas eu sabia que eu queria trabalhar na área de negócios, e na época eu trabalhava na Printwerk Embalagens, que fica em Camboriú. Essa era a pergunta que eu ia fazer, assim, o que você fazia aqui no mercado regional antes dessa migração? Logo quando eu comecei a faculdade, eu comecei a faculdade no coisa de inverno, no semestre de inverno, e aí em fevereiro do próximo ano eu já consegui um estágio na Printwerk Embalagens, para trabalhar no comercial, estagiário. Comecei lá em fevereiro, foi na semana seguinte do carnaval, e em julho eu fui efetivada para trabalhar no comercial também, e o diretor da empresa meio que me pegou para criar, assim, tipo, para me ensinar as coisas, o negócio e tal. E eu sempre muito interessada, sempre metida, né? Os professores sabem que eu sempre fui muito metida. Eu nunca tive... Sempre fui cara de pau, nunca tive vergonha. Eu pedia porque eu não eu já tinha, então vou tentar. E então o Ricardo, na época o diretor da Printwerk, me pegou, ele me ensinou muita coisa, assim, sou muito grata a ele, porque aprendi muito lá. E em dezembro nós começamos um projeto chamado Print Varejo, porque a Printwerk só atendia grandes empresas, então o pedido mínimo era 20 mil embalagens. E quando eu era estagiária, eu ficava no telefone, recebendo as ligações de clientes que queriam sacola. E os clientes queriam, não, quero 500 sacolas, quero 1000 sacolas. E aí eu cataloguei, fiz um Excel assim, de todas essas ligações, com telefone, nome, quantas sacolas queria. E aí eu fui apresentar para ele, assim, na cara de pau. Eu falei, olha quanto negócio a gente está perdendo. Eu sei que o nosso maquinário só atende grandes quantidades, mas não tem algum fornecedor que faça alguma coisa pequena e revenda pra gente, a gente revenda. Eu não sabia nada de negócio na época, e se isso era possível, se não era, faturamento, como funcionava, mas apresentei. E 6 meses depois que a gente fez acontecer, aí eu fui contratada para ser a coordenadora do Print Varejo, que era o nome desse projeto com pequenas quantidades. E em um ano a gente tinha uma equipe de 8 pessoas para vender. Então cresceu bastante, foi bem legal e muito feliz que eu conversei com o pessoal lá nessa minha vinda para o Brasil, e eles ainda estão aprendendo Print Varejo, agora é outro nome, mas foi uma coisa que deu muito certo, assim, um projeto que... E teve um case bem interessante que virou todo esse ano. Exatamente. E, a gente trabalhava com o Grupo Arezzo, Schutz, Arezzo, Anacapri, né, o grupo inteiro, e fazia as embalagens de Dia das Mães, Dia dos Namorados, eles tinham embalagens diferenciadas para essas datas especiais. E aí foi o meu tema do TIC, o quanto essas embalagens diferenciadas de datas especiais retribuíam em vendas, né? Então muita gente ia lá porque via as sacolas no shopping rodando e aí, nossa, sacola bonita, porque era uma sacola especial da Arezzo, era dourada. Ou, por exemplo, do Dia dos Namorados a gente fez que a pessoa podia desenhar, assim, e daí a Arezzo chamou 2 artistas de rua para
fazer desenhos na sacola, então algo bem personalizado, assim. E na época, a Arezzo e a Printbag, não sei se ainda hoje, mas eles trabalhavam muito juntos nessa questão, assim, de embalagens personalizadas, e a gente passava o ano trabalhando nessas embalagens de datas especiais, assim, então foi bem legal. E aí, quando tu resolveu sair da Printbag, o pessoal da Printbag ficou bem contente, né? Sim. Porque daí eu e meu marido, ok, na época namorado, então vamos se mudar, vamos sair daqui. Foi um dia que estava dando 46 graus em Balneário Camboriú, nunca vou esquecer. E a gente estava com o ar-condicionado, o apartamento tudo ligado, assim, tipo, calor, insuportável, um sol, assim, pegando no apartamento. E aí, meu namorado na época falou assim, por que a gente mora aqui, cara, nesse calor infernal, se a gente tem condições de ir pra fora? Condições eu digo porque meu namorado, na época marido hoje, ele tem cidadania alemã. O vô dele nasceu na Alemanha, então ele tinha cidadania alemã, e isso, como talvez vocês saibam, abre muitas portas, né? Porque daí você não precisa de visto, basicamente, você vai pra lá e tem as portas abertas, né? Então, por isso que ele falou, se a gente tem a condição de ir pra fora, por que a gente não vai? Daí eu, tava só esperando você falar isso, porque é exatamente o que eu quero. E aí, ali a gente começou a planejar, a operacionalizar uma possível ida para a Europa. E aí nós começamos a estudar alemão, dia 2 de janeiro de 2018, lembro muito bem. Nós começamos a estudar alemão, mas ainda nada decidido. E em março, daí nós decidimos, ok, vamos, contamos para nossa família. Só que para eu me formar a tempo de ir, eu tinha que fazer aulas de manhã e à noite, senão eu não ia conseguir me formar. E aí, em abril, eu falei pro meu chefe, eu tenho que ir embora. Eu vou sair, vou no final do ano, e eu tenho que pedir a conta, porque senão eu não vou conseguir me formar. Daí ele, não, então tu fica trabalhando aqui, mas tu faz a faculdade conforme tu precisa, e aí a gente vai fazendo tua transição bem lenta pra tu conseguir passar, porque eu tava na Printbag quase 3 anos e meio, tava completando 3 anos e meio. Então era muito conhecimento que eu tinha tido nesses 3 anos, que daí eles queriam que eu passasse, né, para outras pessoas e tal. Então ele falou, vai ficando quanto tu pode, e quando tu não conseguir mais, então daí tu sai. E eu trabalhei lá até agosto, e daí eu falei, não, agora eu preciso me dedicar ao TCC, e também eu tava com a minha cabeça já basicamente na Alemanha, assim. Então, pra mim, deu. E aí continuei a graduação, foi bem louco aquele último semestre, mas ao mesmo tempo foi uma delícia, foi meus últimos momentos aqui, foi maravilhoso. E aí, como o Hans falou, eu fiz a aula, minha última aula foi com a Dani, na sexta-feira, e aí fizeram uma despedida pra mim, com balões e bolo, não sei o que. Na sexta-feira foi minha última aula e eu e o Henrique fomos para a Alemanha no domingo. Então, quem colocou o meu grau com o Hans foi minha mãe. Eu não cheguei Ela colocou o grau por procuração. Sim. Interessante, né? Ela deve ter ficado bem feliz também, porque ele não era a história dela no trabalho. Eu lembro bem desse momento. Ana, enfim, aí, beleza, chegaram na Alemanha. E aí, como é que foi esse processo, né? Porque não tem algumas explicações culturais, por mais que vocês começaram a estudar a língua em um ano, não se aprende alemão, né? Diferente de estudar francês ou espanhol, né? É diferente. O professor Luiz está aqui, tá, né? O Luiz fala alemão também, né? Também estudou na Alemanha. Então, conta pra gente um pouco sobre esse momento, assim, né? Beleza, chegamos na Alemanha, e aí agora o sonho, né? O sonho, na realidade, é um pouco diferente, né? Eu acho que a primeira dica que eu dou assim para todo mundo foi se vocês querem ir para um lugar, fale a língua. E não precisa falar perfeitamente, mas tenha uma noção da língua do país que você está indo. 1 ano não é suficiente para aprender alemão, e 5 anos, 6 anos que eu estou lá também não é suficiente para aprender alemão. Mas realmente, a gente fazia, como eu estudava
toda noite, trabalhava o dia inteiro. Nós fazíamos aula no sábado das 8 às 9. A gente fazia aula 1 hora por semana. Realmente, você não tem como ser fluente falando 1 hora por semana, assim. Só que você tem uma grande base já, pelo menos da gramática, só para você não ser besta de chegar lá e não saber falar de Raiz Ana, escola do Brasil. Eu me chamo Ana, eu venho do Brasil. Então essa é a coisa principal, assim. Chegamos lá, fomos numa padaria no dia seguinte e ficamos com cara de tacho, idiota, porque a gente não... Tipo, a gente falou, então tá, quero pão lá, do jeito que a gente falava. E daí eu lembro, e a gente, opa, a gente sabe falar, mas vou entender outra vez eu falava inglês. A gente falava inglês, sim, na padaria também. Por que a gente foi pra Munique, inicialmente. E é uma cidade cosmopolita. Sim, só que a gente nunca chegava falando inglês com as pessoas, a gente sempre tentou o alemão primeiro. E é por isso que hoje a gente fala alemão, porque se a gente só falasse inglês o tempo inteiro, a gente não ia aprender inglês, alemão. Então a gente sempre chegava e tentava, e daí sim, aí a pessoa I'm sorry, I don't speak very well German or fluent German. E aí as pessoas, algumas tentavam ajudar, algumas não, mas você começar em alemão já quebra muito gelo, assim, já é bem bom. Demonstra o esforço, né, a vontade. Com certeza. Acho que um pouco de respeito também, sabe? Tipo, tô aqui na tua cidade, né? E assim, a gente não estava no centro de Munique, onde é a parte turística, né? A gente estava morando num bairro retirado de Munique, então... E a gente foi, basicamente, tipo, sem emprego. Por que eu digo tipo sem emprego? Porque no último semestre, no Brasil, a gente já começou a LinkedIn. E eu lembro que eu pedia para todos os meus professores, meus colegas, que a gente pega e manda um depoimento lá no LinkedIn, sabe? Faz umas notinhas lá, porque eu utilizei muito de LinkedIn, utilizo até hoje, assim, eu acho um excelente ponto de contato, principalmente lá fora. Não sei como é que tá aqui no Brasil agora, mas lá na Alemanha é muito forte, assim, é bem legal. Lá a gente também tem, sim, tipo um LinkedIn só de alemão, assim, mas grandes empresas usam muito LinkedIn. E aí no LinkedIn eu me cadastrei numa vaga para ser estagiária de marketing de uma empresa alemã, que se chamava Equinux. Eles faziam um programa para empresas que trabalhavam só com Apple, assim, então eles faziam software só para iMac e tal, só para empresas. Aí tive problema com o meu visto, porque meu marido tinha cidadania alemã, mas eu tinha que ter o visto de reunião familiar, que era que eu era casada com ele. Demorou um pouco para sair, mas a empresa me esperou, assim, foi bem legal. E foi o pior pesadelo da minha vida. Isso? Não, a empresa. Depois que eu consegui, eu comecei a trabalhar e foi horrível. Nossa, foi o pior pesadelo da minha vida, foi muito ruim. E o Henrique, na época, meu marido é engenheiro de alimentos, especializado em engenharia de embalagens aqui na Itália, engenharia de alimentos pela UFSC, e ele estava trabalhando na cozinha lá, ele estava sendo cozinheiro para segurar as contas, eu ganhando salário mínimo, ele ganhando salário mínimo, a gente tinha nosso apartamento aqui alugado, a gente mandava o nosso dinheiro aqui, reais para euro, não dava nada, mas ajudava a pagar as contas. E aí eu comecei nessa empresa como estagiária de marketing e simplesmente eles pediam para eu limpar a máquina de lavar louça, para eu limpar a mesa que eles estavam subindo a almoçar. E apesar de eu falar bem básico alemão, assim, e querer muito falar, eu ainda não conseguia aguentar uma conversa vai e vem totalmente em alemão. Então tinha alguns colegas que muito gentilmente falavam comigo em inglês para mim, até para me ensinar as coisas. E aí o diretor da empresa chegou do lado pessoal assim, e falou assim: se eu ouvir alguém falando alemão com a Ana, vai ser suspenso e não vai trabalhar por uma semana. Desculpa, vai falar inglês com a Ana, vai ser suspenso e não vai trabalhar por uma semana, porque ela tem que aprender alemão. E isso eu estava na Alemanha há pouco menos de 3 meses. E aí eu já fiquei daquele jeito, né? Tipo, não
comigo, ou se conversavam, eu ficava uma pateta, porque daí eu comecei a ficar nervosa. Quem fala outras línguas aqui sabe que o nervosismo é a pior coisa quando você vai falar outra língua, porque trava total, e aí me travava. E no fim eu estava lá para aprender coisas profissionais, aprender como funciona, lidar com clientes e, bom, uma estagiária, teoricamente, é para ser treinada, né? E eu não estava sendo treinada. Porém eu precisava do dinheiro, não tinha como fazer outra coisa. Só que lá na Alemanha só não, acho que na Europa assim no geral, mas na Alemanha só não se trabalha se você não quer. Então, ou se você tem preguiça. E essa é uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho preguiça. Eu trabalho onde for, porque eu odeio não fazer nada e me sentir inútil, então eu prefiro trabalhar. Como eu estava muito infeliz lá, teve um dia lá que aconteceu uma coisa muito ruim, assim, eles gritavam muito com funcionários e era um ambiente muito doente, assim. E aí eu vi uma colega de trabalho tendo uma crise de pânico, assim, muito feia, chamaram a ambulância e tudo, porque o babaca lá estava gritando, e aí eu pedi a conta. Eu falei, não dá mais pra mim, porque estava me fazendo muito mal. E todos os dias, gente, todos os dias eu pensava, por que eu saí do Brasil? Eu trabalhava lá na Multibank, coordenadora de vendas. Nossa, tinha tudo, minha família, apartamento, carro, sabe? Tava super bem. E aí abri mão de tudo aquilo pra estar aqui, comendo cachorro, tipo, sabe? Coisa assim... comendo cachorro, nossa, são em alemão. Engolindo sal. Engolindo sal. Então, pedi a conta e fui trabalhar numa loja. Fui trabalhar na Arquette, do grupo H&M, dobrando roupa até conseguir algo melhor. E depois de 6 meses, meu marido conseguiu uma vaga daí na área dele, numa cidade bem retirada, tinha 7.000 habitantes a cidade, se chamava Ansbach, fica a 260 km de Munique, mais pro meio da Alemanha, assim, do ladinho de Nuremberg, se alguém conhece. E aí ele falou, vamos, pior que tá, não fica, então vamos. E aí fomos, eu, ele e a nossa gata, porque a gente levou a nossa gata pro Brasil, né? Então fomos eu, ele e a nossa gatinha, Pranto, e só que daí eu de novo fiquei sem emprego. Daí eles falaram assim pro Henrique, olha, a nossa equipe de marketing fica em Amsterdã, na Holanda, então não tem como contratar a Ana para trabalhar remoto aqui, porque aqui era só a fábrica, era o chão de fábrica. Mas se ela quiser trabalhar na fábrica, a gente faz um horário diferenciado para ela não trabalhar em turno e tal, e aí ela trabalha, mas é no chão de fábrica. Aí o Henrique, tu quer? Cara, sim, claro, vamos, partiu. Melhor do que o salário era bom, melhor do que eu ganhava, vamos trabalhar lá. E eu sou vegetariana há 6 anos, desde que eu me mudei para a Alemanha. E a fábrica era de carne de animal. E eu trabalhei lá, chão de fábrica, 3 meses. E eu passando pãozinho, coisa, no chão de fábrica. E eu vou dizer pra vocês que foi uma experiência enriquecedora. Foi, olha, me arrepio inteira, só de lembrar, porque eu trabalhei com gente de todo lado, assim, da Europa, né? Muita gente que foi pra lá com sonhos diferentes dos nossos, e com famílias que deixou. Tinha gente, não vejo a minha esposa há 3 anos, meus filhos só por câmera, e você lembra do motivo do porquê você está indo, sabe? É meio que um pé no chão, assim, te traz uma humildade muito grande. Foi bem legal essa experiência, e apesar de não ter aprendido nada profissionalmente, me enriqueceu muito como profissional, assim, eu me senti mais preparada para o que der e vier, assim, foi muito, muito bom. E aí continuei procurando emprego, mandando vaga, recebendo não, mandando vaga, recebendo não, mandando vaga, recebendo não. E toda vaga que eu mandava para essas grandes empresas, eu fazia o meu currículo personalizado, com o login da empresa, mandava uma carta personalizada, com o login da empresa. Eu fiz um PowerPoint, assim, uma apresentação, quem sou eu, da onde eu venho, da Univalle, de Intiteg, fiz, assim, se leram ou não leram, não sei, mas eu sentia que eu estava fazendo a minha parte, sabe, de mostrar o meu zelo, meu cuidado com querer o emprego naquela empresa. E aí,
Assim, como que isso aconteceu eu não sei, mas dentro dessa cidade, 7 mil habitantes, tinha uma filial da empresa Zalando, talvez quem morou na Alemanha conhece. Nossa, é gigante. A Zalando vende para toda a Europa hoje. E eles são tipo, diria, americanos, assim, não, mas de moda. Não sei mais sites de moda, mas daqui do Brasil, mas eles vendem, tem várias marcas que vendem através das Zalando, assim. Tipo marketplace, né? E tinha nessa cidadezinha de 7 mil habitantes, tinha uma empresa de moda, que era de TI, na verdade, que trabalhava para a Zalando, que fazia parte da empresa do grupo Zalando. E eles estavam procurando alguém que falasse inglês fluente, que tivesse experiência com moda e com vendas, para ser key account da Zalando, da conta Zalando, da maior conta da empresa. E aí eles me chamaram para fazer um teste, um dia lá, na empresa, e eu me apaixonei. Ai, nossa. Aí eu, assim, me encontrei. Eu falei, nossa, aqui é o meu lugar, eu vou fazer o que eles quiserem, aqui é o meu lugar. E aí me contrataram e eu saí da fábrica 2 semanas. Eu não fiz o meu prévio. 2 semanas depois eu já estava trabalhando e depois da Printbag, foi a minha maior experiência profissional, assim, enriquecedora, né, de aprendizado mesmo. Foi 1 ano. A gente chegou em dezembro de 2018 e eu comecei na Tradebyte, na Zalando, em fevereiro de 2020. 2 semanas depois começou o Covid. Fechou tudo e fomos trabalhar em casa, né? Graças a Deus, porque senão se eu estivesse na fábrica, eu não sei como é que teria sido. A gente fala assim que tudo aconteceu perfeitamente do jeito que deveria ser, assim, porque quando o Henrique conseguiu um emprego em Antwerp, 1 mês depois o restaurante que ele trabalhava fechou. Então ele teria sido demitido e ele ia ficar tipo, não ia ter condições. Então tudo foi acontecendo assim, e aí tem muita gente que fala, nossa, que sorte, né? Eu odeio essa palavra, sorte. Não foi sorte, foi muito merecimento da nossa parte, porque não faltou estudo, não faltou esforço, não faltou enviar currículo, não faltou ir atrás. Então não foi sorte. Os momentos aconteceram, sim, muito bons, mas foi porque a gente veio atrás. Quanto mais tu preparas, mais falta tu tem. Exatamente. E aí lá na Tradebyte eu comecei a ter essa vivência do que é trabalhar numa empresa internacional, mas alemã. Então a gerência ainda era alemã, então ainda tinha eu nunca tinha trabalhado tanto com relatórios, documentos. E também nunca tinha trabalhado numa empresa global, né? Então, lidar com pessoas de países diferentes. Eu lidava com gente da República Tcheca, da França, da Inglaterra, da Irlanda, da Rússia. Então, eu fui aprendendo na experiência, porque eu também não podia ficar para trás dos meus amigos, que eram todos alemães, meus colegas de trabalho, né? Não podia ficar para trás. E eles não sabiam ensinar, porque é engraçado, se é a nossa vivência, o que a gente faz, você fica tipo, tá, mas isso é tão banal pra mim, é tão comum, por que eu vou ensinar isso, sabe? E pra gente, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer esse documento. O primeiro projeto que eu fiz foi tipo, vamos fazer assim, vamos fazer assado? Tá, mas por quê? Quando? Tudo aquilo que a gente aprende na universidade, que aqui na Printbag era muito feeling, gut, sim, tinha também muita documentação por trás, mas não era relatórios que precisava de aprovação de Deus e o mundo para fazer acontecer. E aí lá eu tive que voltar para os meus anos de faculdade, tipo, tá, o que eu aprendi, agora eu preciso mostrar meu aprendizado, né, o que eu aprendi. Então tivemos alguns projetos de muito sucesso, não sei se eu posso explicar um assim da época.
Então, a Zalando, né, como eu disse, é uma empresa de roupas. E uma curiosidade para vocês, a Alemanha é o país que mais devolve coisas, que compra e devolve, né? Quando eu descobri como é que funciona a política de devolução no Brasil, eu fiquei apavorada, porque na Alemanha simplesmente você entra lá na internet e fala, eu quero devolver isso daqui, e o correio vem na tua casa, eu deixo o pacotinho lá na porta de casa, o correio vem, pega, eu nem vejo, e é isso, o dinheiro está, na verdade o dinheiro nem está de volta na minha conta, porque eu só pago o que eu fico. Então eu peço, sei lá, 5 mudas de roupa, experimento todas, fico com uma ou não fico com nenhuma e pago só aquilo que eu fico. O correio lá funciona muito bem, assim. Então, na Alemanha, a taxa de devolução de roupas femininas é de 92%. Então, você vende, 92% é devolvido. E daí vocês imaginam o custo para a marca, né? Para pequenas empresas, principalmente pequenas marcas, de aguentar isso, porque você tem que pagar a ida do cliente e a volta também. E aí, se o cliente não ficar com nada, você não ganhou absolutamente nada. Então, tem muito esse problema lá. Infelizmente, eu sou parte desse problema. Mas, trabalhando na Joy White, a gente vamos tentar criar uma solução, porque as pequenas marcas são muito nicho, não estavam mais querendo vender na Alemanha. Daí eles falavam, não, a gente vai vender na Zalando, mas a gente quer vender na França, porque a taxa de devolução é muito menor. A gente quer vender na Irlanda, na Alemanha, na Inglaterra, antes do Brexit, né? Na Itália, que a taxa de devolução é muito menor, e eles compram muito na Itália, moda feminina. E aí a gente mas peraí, a Zalando é da Alemanha, como é que o menor assortment, a menor oferta de marcas vai ser na Alemanha? Não é possível isso. E aí eu participei de um projeto que se chama ZRS, que é Zalando Return Solutions, que era onde a Zalando, o return, em vez de ir do cliente para a marca, a marca envia a roupa para o cliente, e aí o cliente, em vez de devolver para a marca, o cliente retorna para a Zalando. Então, a Zalando, que já tem essa expertise em lidar com returns, né, em lidar com devolução, eles recebem toda essa devolução, classificam, né, eles têm alguns níveis de classificação de devoluções, e aí vendem de novo pelo site deles. Então, não fica ocupando espaço no depósito, da marca, né? Fica só, e aí a Zalando que paga esse return até eles, porque é do interesse deles que esses returns entrem, essas devoluções entrem de volta online o quanto antes possível. Então foi um projeto bem legal que a gente fez. Isso foi um ano depois, e aí, principalmente com a pandemia, piorou bastante, porque daí o pessoal começou a comprar muito online, né? Mais ainda. E aí começaram a fazer essa ZRS, e faz uns 4 anos que está live, e deu super certo. E daí, com isso do Return Solution, eles acharam mais um viés de negócio, que é o ZFS, que é o Zalando Fulfillment Solutions, que é, em vez de receber só as devoluções, porque a gente não envia daqui. E aí a gente centraliza esse estoque para a gente, e aí vamos cobrar para manter esse estoque, vamos cobrar para enviar. Então, para marcas pequenas, principalmente, que não tem espaço para manter o estoque e pagavam terceiros para ficar com esse estoque, e também não conseguiam cumprir o prazo de envio da Zalando, que era tipo, a Zalando sempre fala assim, eu preciso que você entregue para o cliente em 3 dias úteis, tem que estar no cliente para manter o meu nível de qualidade. Só que pequenas empresas, muitas não conseguem lidar com esses prazos apertadíssimos. Então elas vão falar, não, então peraí, você manda o estoque para mim, que eu garanto esse prazo para o cliente, porque é o meu nome que vai na caixinha. Então eles fizeram esse Zalando Fulfillment Solutions,
ZRS, e eles estão criando um monte de soluções logísticas, assim. Principalmente porque eles viram um nicho muito grande no mercado, né? Ali para Puma. Agora eu fiquei ali quase 3 anos também. Eu tenho uma data de validade de 3 anos, mas a Puma agora eu vou passar. Mas aí eu parecia que eu já tinha aprendido tudo que eu podia aprender ali, eu já tinha aprendido. E aí a gente fez um time dentro dessa empresa, que antes era só eu cuidava, né? Eu era key account da Zalando, só que era um cliente gigantesco, e além disso era a nossa empresa mãe, né? E aí começou a crescer e a gente, eu não tenho mais condições de ser só eu também não tenho expertise de logística, eu não tenho expertise de financeiro, então a gente precisa criar um time especializado para trabalhar só com a Zalando dentro da empresa. E aí eu participei da criação desse time e eu queria coordenar esse time. E não me deram a coordenação desse time. E aí eu falei, tá, então deu pra mim aqui. Porque dentro da empresa eu senti que ninguém sabia mais do cliente Zalando do que eu. Então colocaram um outro alemão para coordenar o time, o que é alguma coisa que a gente passa quando a gente mora fora. Mas tudo bem, eu entendo. Mas pra mim daí então foi o meu encerramento ali. E aí eu comecei a procurar outra coisa. E a Puma e a Adidas ficam numa cidade chamada Herzogenaurach, para os íntimos Herzog apenas, e fica a uns 70 quilômetros da onde a gente morava, que se chamava, da cidade de Herzog. E aí era onde eu queria trabalhar. Eu mandei um monte de currículo para um monte de vaga e adicionava as pessoas no LinkedIn loucamente, mandava lá LinkedIn e fui tentando. E além disso também mandei para Salesforce, que ficava em Stuttgart, que era para o outro lado, e fui tentando, que eu queria trabalhar como eu tinha agora o nome Zalando atrás, né, no meu currículo, criou-se um peso, assim, né? E aí eu fui chamada, fiz um monte de entrevista na Adidas, um monte de entrevista na Puma, e fui na Adidas. O processo tem 6 passos, são 6 passos, 6 entrevistas, tem prova, é difícil. E aí eu fui chamada para analista de negócio. E na Puma eu fui chamada para trabalhar nessa vaga, no time global, que era para trabalhar como analista de negócios, também, né, gerente de negócios global. E aí, analisando as duas vagas, a vaga da Adidas era mais analisar números e mandar para outras pessoas tomarem decisões assim, em cima do que foi enviado, né? E na Puma era você tomar as decisões com os números que alguém te enviou. E aí eu, não, eu quero tomar decisão, eu não quero que outra pessoa tome decisão. Então eu decidi a Puma, e depois de conversar também com muita gente, todo mundo me falava assim, que as duas empresas são empresas sensacionais, não tem dúvida, por favor, mas que a Puma por ser menor, não é mais fácil. Você consegue alcançar mais coisas na Puma, porque você tem menos levels, né? Menos níveis em cima de você para pegar a aprovação e tal. E mesmo assim, na Puma já é difícil. Então eu comecei na Puma. Essa foto foi aqui da esquerda de vocês. Foi o dia que eu assinei meu contrato. E eu estava muito feliz, porque foi a primeira vez trabalhando numa empresa que eu podia falar para minha avó e para meu avô: eu trabalho na Puma e eles conhecem. Porque quando eu trabalhava na Zalando era grande, eu achava, minha mãe, nunca ouvi falar.
E aí na Puma, tipo, mãe, vai lá comprar um tênis da Puma, porque agora eu trabalho da Puma. Então eu estava muito feliz e muito realizada com a vaga que eu tinha conseguido, porque uma vaga global que eu ia ter experiências globais com pessoas de muitos países diferentes, eu ia poder trabalhar com o Brasil também, com a Puma Brasil, e ia trabalhar com comunicação e negócio. Então, para mim foi, acho que o ponto alto da minha carreira assim, foi entrar na Puma. E esse foi meu primeiro dia. A gente ganha um vale de 50 euros para usar lá na lojinha e tem todo um welcome day, assim, que é muito quentinho, assim, dá muito quentinho no coração de estar lá com gente de literalmente todo mundo. O diretor do marketing da Puma Global é brasileiro, é de São Paulo, veio daqui. Então quando eu conheci ele, eu fiquei tipo, ai, que legal, sabe? Nossa. Ele foi pra lá com 3 filhos e a esposa. E assim, você tá lá tem uma área, o refeitório, assim, que é gigantesco, e você ouve literalmente todas as coisas. Se você quiser treinar russo, você pode, se você quiser falar português, você pode. E daí o refeitório tem 5 cozinhas e eles fazem cozinhas do mundo, assim, então sempre a cozinha alemã tem sempre, mas de vez em quando eles fazem feijoada, de vez em quando eles fazem prato francês, de vez em quando. Então eles se preocupam muito ainda, o marketing deles é muito forte com fazer as pessoas se sentirem abraçadas mesmo longe de casa, assim. E eu me senti abraçada totalmente lá. Então aqui é o corredor, a ponte que a gente tem, são 2 prédios e essa ponte liga os 2 prédios e embaixo passa a rodovia, assim. Então aqui tem todos os momentos especiais da Puma, acho que embaixo da outra vez tem o ano 2020 ali. E aí tem desde o começo, quando começou a fábrica, não sei se todos sabem, mas a Adidas e a Puma são de 2 irmãos, né? Eram de 2 irmãos, o Adolfo Dassler, né, e o Rudolf Dassler, por isso que é Adidas, porque é Adolfo Dassler, e a Puma é do Rudolf Dassler. Então eles, depois da guerra, eles se separaram, né, pegaram, enfim. E aí agora são 2 empresas que acho que não tem uma foto que dá pra ver, mas da Puma dá pra ver a Adidas, da Adidas dá pra ver a Puma. Literalmente uma do lado da outra, assim. E como é uma cidade pequena, todo mundo ou trabalha na Puma ou trabalha na Adidas. Então tem muita gente que namora pessoas indo de lá, assim, então a parceria é bem legal, assim, mas obviamente existe, né, a competição. Aqui é a vista da minha sala, da minha mesa, a gente tem as quadras de futebol e de vôlei, etc. E a cultura de esporte na Puma é muito grande, assim, Eu fiquei abismada quando um dia meu chefe me falou, eu marquei uma reunião com ele, daí não, o MMA eu não posso, porque o MMA eu vou jogar futebol. Como assim jogar futebol? Não, eu tenho marcado que tem aula de futebol. Eles têm aulas de esporte no período do trabalho, porque para eles é muito importante essa cultura do esporte, né? Então eles vivem realmente isso, não é fake. Aqui sou eu tomando meu chimarrão, aqui é a ponte que eu falei, né, com os 2 prédios e a rodovia. E aqui foi a outra foto é o meu segundo ponto mais alto da minha carreira, que foi quando a gente foi eu fui fazer o meu primeiro projeto no Japão. Eu fui para Tóquio com a Puma, eu estava há 6 meses na empresa e daí fui para o Japão para fazer o nosso reconhecimento de negócios, se vale a pena fazer negócio no Japão, no que a gente faz. E aí eu fui para o Japão, fiquei 20 dias lá e ali é o Monte Fuji. E essa é a vista do banheiro deles. A vista do banheiro deles dá pra ver o Monte Fuji. É lindíssimo, assim, é bem legal. Dá pra ver o diferencial competitivo ali. Isso. Aqui foi a primeira festa de Natal
eles fazem sempre temática, então foi o Snowball, o da esquerda, o de lá é meu chefe, ele é da Colômbia, e o de cá é meu colega de trabalho, que é da Índia. E lá é meu time completo, tem gente de todo lugar do mundo, assim, tem marroquino, tem colombiano, esse aqui é o único alemão de óculos, é Sri Lanka e Equador, e eu do Brasil. Aqui é o meu antes e depois, Forever Faster é o lema que eles carregam bastante lá, que é sempre ser ágil. Esse é um dos diferenciais, eu acho, da Puma, que você consegue fazer as coisas com muita agilidade, mesmo sendo uma empresa enorme. E meu depois, daí eu engravidei, tive meu baby e fui listar. Aqui foi na Puma, no Japão. Porque lá a licença maternidade é igual ao Brasil. Igual, gente. São 4 anos, 2 remunerados. Estou em licença. E também, quando o salário está grávida, também é igualzinho no Brasil. Né? Tipo isso. E lá teve o aniversário de 75 anos da Puma. Estava grávida, obviamente. Estava quase ganhando, aliás, 2 semanas depois que nasceu. E aí a gente já tem o time completo de quando eu saí, que 2 pessoas foram contratadas para ficar no meu lugar, para ficar temporariamente no meu lugar. E aí, aqui foi no Japão também, escrevendo meu nome em japonês. E essa foi a turma do projeto do Japão. Bem masculino, totalmente diferente. De novo, né, esses embates culturais, assim, foi muito surpreendente. Porque tinha duas mulheres na sala, além de mim, no projeto, assim, e elas não falavam elas não falavam nada. E aí vamos almoçar, vamos conversar, vamos não sei o quê. Elas não falavam inglês também, ninguém fala inglês, na verdade, no Japão, bem difícil. Então a parte de comunicação fica bem complicada. A gente tinha um americano com a gente, que trabalha lá, então basicamente ele que falava com a gente, assim. Mas a parte cultural, assim, e eles, tudo que eu falava, eles perguntavam pro meu chefe, era assim mesmo. E eu, como brasileira, eu ficava tipo, não sei, né? Que anos vocês estão vivendo? Mas demorou para eu entender que assim, faz parte da cultura deles e também ganhar o respeito e a confiança. Acho que aqui no Brasil nós viramos melhores amigos muito, muito rápido, né? E lá não, lá leva bem mais tempo e é bem mais trabalhoso você conquistar alguma coisa. No Japão e na festa de 75 anos da Puma. Nessa viagem para o Japão, seria a primeira ida de 2, eu ia de novo em julho, fui em janeiro, mas aí quando eu voltei eu descobri que eu estava grávida, daí eu tive que handover, entregar o projeto para outra pessoa, e aí eu não pude mais ir para o Japão, né? E aí eu queria, se o tempo me permitir, eu queria contar o que eu vim contar, na verdade, que é o projeto que eu criei com muito amor e carinho na Puma, e eu acho que pode ajudar vocês na vivência profissional de vocês, que tem tudo a ver com comunicação e negócio, que é a parte do community engagement, né? Então, basicamente explicando o que eu faço na Puma, nós temos o nosso site, o nosso time se chama MyPumaBiz, que é basicamente um e-commerce para wholesale, né? Para lojistas. Então, não vamos pegar a Decathlon ou a Centauro como exemplo, porque essas marcas eles têm o seu key account em todos os lugares, né? Mas e a loja da esquina que vende meia da Puma, que acho que vocês já viram? Aqui no Brasil, principalmente, é muito forte a parte de meia da Puma e coisa. E em toda lojinha, supermercado, vocês acham a meia da Puma. Só que não tem como ter um key account, né, para todas essas lojinhas. Então foi criado, há 4 anos, foi criado o MyPumaBiz, que é esse site que esses lojistas entram lá e fazem o pedido.
Hoje eles estão live em 32 países, e o que eu estava indo fazer na Puma Japão era identificar se existia um negócio, se existiam pequenos lojistas aptos a fazerem esse pedido pelo site, porque o outro lado é o vendedor ir lá na lojinha e fazer o pedido manual e daí colocar no computador, né? Mas, claro que esse vendedor custa dinheiro e também é lento, né? Então, o site é muito, muito melhor. Mais ágil e performa muito melhor. Então, no Japão eu estava indo fazer isso. Mas, o problema que eu encuquei quando eu entrei lá foi que não existia nenhum tipo de comunicação integrada entre todos esses 32 países. E nem entre as equipes que trabalhavam com o Ipmobis. Então, a gente tinha uma equipe de 5, cada um atendia os seus países, por exemplo, eu atendia o Brasil, o Japão, cada um atendia os seus países e falava dos seus países, daí a gente informava o chefe dos números e tal, e era isso. Mas não existia nenhum tipo de engajamento entre todas as partes, nenhum tipo de troca de informação, nada. Um era lá, o outro era lá, e o Brasil nem sabia que existia, o Japão usava o Ipmobis, e o Brasil usava de um jeito X, o Ipmobis usava de um jeito Y, que se o Brasil adicionasse esse tipo de negócio no negócio deles, podia aumentar o faturamento. E aí eu, mas essa troca de informação, e nem apenas troca de informação, mas é um site tão rico, sabe? Tem tanta coisa para se fazer no site, tem como fazer lista de compras para enviar diretamente para a tua loja, então é só apertar no botão e comprar aquela lista de compra, ou, enfim, tem N funcionalidades no site que muitos deles não sabiam, usavam apenas o básico, assim. E aí eu falei para o meu chefe, vamos fazer Eu comecei pensando num site, assim, num hub, que a gente hoje é live, e a gente chama de Community Hub, é tipo um blog, assim, dentro do servidor da Puma, onde ali tem todas as informações. E, muito importante, treinamento. A gente percebeu que muita gente usava errado o software, né, o site. Muita gente usava errado e por causa disso falava, eu não gosto de usar, então vou fazer manual mesmo, porque não sabia usar. E aí a gente fez esse hub de treinamento com as informações todas em inglês e a gente traduziu tudo. Fizemos vídeo, fizemos texto e daí a gente mandou para os países e falamos, traduz isso e manda para os teus vendedores, manda para os teus key accountants, que talvez ajude, né? Porque ajuda eles também. E o Brasil foi um exemplo de que o key accountant da Centauro e da Decathlon, hoje o time está tão bem treinado com o material que ele recebe os pedidos da Decathlon e vai no site e coloca, porque é mais fácil do que fazer direto no sistema, sabe? Então, era isso que estava faltando, assim, essa troca de informação. Mas, mesmo assim, era uma informação unilateral, era só eu compartilhando com os países, não existia troca, né? E aí, eu gosto de falar, como dá para perceber, e aí eu falei para o meu chefe, vamos fazer uns eventos online, né? Vamos compartilhar isso por vídeo. Não sei, eu não tinha muito bem a ideia definida, mas eu queria fazer uma troca entre países, assim, não queria ficar nessa coisa engessada. Mas ao mesmo tempo eu sei que se eu colocar o Japão e o Brasil na mesma sala, só o Brasil vai falar, o Japão não vai falar nada. Então há muito esse cuidado intercultural e essas dificuldades também, né, que a gente tinha que entender. E aí nós começamos a fazer os eventos, que uma vez por quarto, então 4 vezes por ano. E aí a gente pensou assim, vamos fazer um primeiro, vamos ver qual é.
vamos chamar 2 entrevistados, 2 key users, que a gente chama 2 usuários chaves, que usam muito bem, que a gente sabe que domina do website, um da França e um do Brasil. Vamos chamar para esse evento e vamos fazer tipo uma entrevista com eles, para eles compartilharem como eles usam o sistema. Essas pessoas são o quê? São distribuidores, são vendedores, Então, são clientes? Um deles, o do Brasil, era a coordenadora de varejo da Puma Brasil, e o da França era um vendedor externo da Puma. Então, 2 pessoas totalmente diferentes, vamos dizer, né? Que usam o sistema, mas de formas diferentes, que era essa nossa intenção, mostrar todos os viés que pode ser usado. E aí, além disso, nós fizemos de mostrar, porque o MyPuma ele atualiza todo mês, nós trazemos novas funcionalidades ou nós aprimoramos funcionalidades já existentes com o feedback dos clientes, né? Então, a gente falou, tá, então vamos utilizar desse fórum para mostrar o que há de novo, porque muita gente, a gente mandava lá uma newsletter que muita gente não lia, com certeza. Então, às vezes, um vídeo de uma forma mais dinâmica vai trazer mais interesse. E a Puma tem um baita estúdio lá que só o CEO usa para fazer os eventos lá por parte, mas não é usado, né? Não. Aí o meu chefe falou, você vai fazer daí no vídeo? Não, vou usar o estúdio, com câmera profissional lá e tudo mais. Então fizemos uma coisa profissa, sabe? E convidamos 470 pessoas de países que já estavam live, né? Que o site já funciona, e de países que era a nossa intenção entrar, tipo Japão, Estados Unidos, Índia. Então convidamos todas as pessoas no primeiro evento, 300 pessoas participaram. Eu fiquei assim, eu estava esperando umas 70, assim. E o retorno do evento foi maravilhoso. Foi as pessoas assim, tipo, não, porque o pessoal do Japão, às 10 horas da noite, estava participando de tanto burburinho que a gente fez, porque 2 meses depois eu comecei a mandar save the date. E a gente tentou criar uma curiosidade, o que vai vir hoje? Exatamente. Então, por isso que houve todo esse... E aí nós chamamos na época o Bjorn, que era o CEO, para também participar, para abrir o evento, assim. Então isso daí também elevou assim, o status do evento. Vamos encontrar o chefão, né? Exatamente. E além disso, nós fizemos uma coisa muito com engajamento, assim. Então, eu fiz quanto você acha que uma MyPuma faturou mês passado? Aí, 1, 2, 3, coloca aí no chat. Aí as pessoas falaram, não fez nada. Aí fizemos, sabe, para quebrar o gelo no começo, assim. E depois nós fizemos uma coisa que foi minha ideia, eu achei que ia ser meio besta, assim, achei que ninguém ia aceitar, que se chama Appreciation Awards, que vindo do Brasil, eu sei o quanto a gente gosta de positive reinforcement, né, tipo reforço positivo. E aí eu falei, não, vamos fazer isso daí, e daí vamos falar assim, quem foi o país que mais faturou mês passado? Quem? Trimestre passado, né, quarto passado. Quem foi o vendedor que mais faturou no quarto passado, sabe? Tipo, apontar os países, as pessoas. Quem que mais usou essa funcionalidade aqui do site? Esse país. E aí a gente fez top 5. E aí, na hora de falar, tipo, foi o Brasil, a Tati lá no Brasil. A gente apontava os nomes das pessoas, assim. E isso trouxe um retorno muito legal. Então, o pessoal falando assim, nossa, semana que vem, no próximo evento, eu quero que seja meu nome lá. Eu quero que seja eu lá. Funcionário do mês do Exatamente. E aí, além disso, era tipo assim, a Itália com faturamento lá no teto e o Brasil em segundo lugar, mas bem abaixo. Daí gerou uma pergunta dos outros países. O que a Itália faz de diferente? Sabe? Quero saber mais da Itália. O Brasil, aí no próximo quarto o Brasil passou da Itália. Aí, viu? É capaz então.
o meu país também é capaz de usar mais e de subir também no ranking, né? Então, a gente aprendeu muito com esse evento, assim, e a gente fez todo o quarto, faz até hoje. Eu mesmo, de licença maternidade, eu continuo assistindo, porque realmente, assim, o trabalho que a gente fez é muito legal, assim. E aí, toda vez nós trazemos entrevistados de países diferentes. Muitas vezes o inglês é bem mais ou menos, mas o importante é go out there, sabe? Ir lá e falar. E o pessoal vai mesmo, eu acho isso bem legal. Formação em comunidade e senso de engajamento. Exatamente. Então, depois desse que a gente criou, que a gente chama desse community engagement, né, dessa comunidade engajada, PNA, que é Estados Unidos e Canadá, eles começaram a, tipo, não, queremos começar a usar uma Maipuma. E PNA, os Estados Unidos e Canadá, eles nunca tinham interesse de usar a Maipuma, porque eles falaram, não, como a gente faz, funciona muito bem. Só que eles começaram a participar dos eventos bem quietinho, assim, vamos participar aqui só para ver qual é. E o legal é que não sou eu falando, o meu chefe falando, o Berno, que é o CEO falando, são os próprios usuários do sistema falando, funciona, eu uso e funciona e dá certo e eu gosto. Então, além de criar essa comunidade, esse vínculo, essa troca de informação, a gente com certeza está criando mais negócios com outros países por causa desse engajamento. Muito bem. Eu acho que agora a gente abre para o pessoal fazer perguntinhas, né? Então. Parabéns então pela tua trajetória, pela tua capacidade de expressão. Realmente falas muito bem. Obrigada. E queria te perguntar, falaste no começo, quando tu trabalhaste em outras empresas, sobre relatórios, falaste também que precisava de um visto especial para poder trabalhar. Como é que tu enxergas a burocracia na Alemanha? Como é que isso impacta no teu dia a dia? Bem difícil. Bem difícil. A Alemanha é um país muito burocrático e até hoje tudo que eu precisei fazer de negócio para minha licença maternidade é tudo carta, literalmente você não resolve isso, você não resolve absolutamente nada por e-mail. Se você manda um e-mail, eles vão te responder em 2 meses falando, manda uma carta. Porque para eles essa coisa do papel impresso ainda é muito importante. Então, pode complicar muito, porque querendo ou não, é bem mais lento, né? Se você tem que mandar uma carta para receber. Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha ainda não está preparada para um passo mais tecnológico. Eu vejo, né? Esse é o meu ponto de vista. Sim. Mas, ao mesmo tempo, daí eu venho para o Brasil e daí minha mãe fala, nossa, daí eu não coloco mais meu cartão de crédito na internet porque tem golpe. Nossa, porque tem golpe no WhatsApp, porque tem golpe não sei o quê. Lá não tem nada disso, sabe? Eu nunca vi um golpe na Alemanha, eu nunca passei por um golpe na Alemanha. Então, e outra coisa, a gente vai nas lojas agora, no supermercado, loja, restaurante, você fala, cartão, qual o seu CPF? Mano, meu CPF é meu CPF? Como assim? Você vai saber o meu número de pessoal, sabe? Isso é você em relação ao Brasil, porque você se acostumou a... Exatamente, porque lá, o teu dado pessoal, caraca, você tem que, literalmente, todo médico que eu vou, dentista, eu lembro quando teve Covid, gente, que você tinha que colocar daí a hora que você vai chegar no lugar e que você vai sair no lugar e o teu e-mail para eles te enviarem, caso seja alguém infectado, né, Você tinha que assinar uma carta falando, eu autorizo essa empresa a ter os meus dados por um tempo específico. A empresa não pode ter meus dados por todo esse tempo. Então, eles são muito privados com os dados deles, com as informações deles, eles não passam. E querendo ou não, você, morando lá, eu estou 6 anos lá, você começa a entender o porquê. Eu não preciso do WhatsApp, né? Exatamente. Sim, fotos, assim, eles são muito privativos em relação a fotos. Crianças, fotos com rosto, não tem, todo mundo respeita. O comum é o não
postar, é o você se manter privativo. É um país com alta individualidade e alta aversão a risco, que acaba gerando Exatamente.